Se a gente lembra só por lembrar do amor que a gente um dia perdeu, saudade até que assim é bom pro cabra se convencer que é feliz sem saber, pois não sofreu. Porém, se a gente vive a sonhar com alguém que se deseja rever, saudade então se aí é ruim, eu tiro isso por mim, que vivo doido a sofrer. Ai, quem me dera voltar pros braços do meu xodó, saudade assim faz doer e amarga que nem giló. Mas ninguém pode dizer que me viu triste a chorar. Saudade, o meu remédio é cantar. Laraia, laia, 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 laia. Olá, galerinha. Muito prazer estar aqui com vocês novamente. Sejam todos muito bem-vindos a essa aula. Eu sou o professor Richard e estarei com vocês aqui hoje falando sobre variações linguísticas, e eu não podia começar de outra maneira a não ser com música, e a música de um dos maiores representantes desse nosso Nordeste, que é o Luiz Gonzaga. Tá? Então seja bem-vindo, seja muito proveitosa para você essa aula e vamos começar, certo? Bem, eu vou falar sobre variações linguísticas, como eu disse, não é? E esse é um dos conteúdos que sempre, não é, ou com uma frequência muito grande, a gente vem falando ou vem contando questões no Enem. Digamos assim, é batata a gente encontrar alguma questão que fale ou que faça menção a respeito dessa questão da variação linguística. Então eu trouxe aqui para a gente, não é, o que seria o conceito de variação linguística, trouxe os tipos de variação linguística e alguns textos para que a gente analise. Trouxe também algumas questões, né, para que em ligeiros tempos a gente faça a análise e evidentemente que você vá cristalizando as informações que a gente está passando aqui, não é? E quando chegar, não é, a sua prova, evidentemente, você tenha condições de colocar em prática todos esses conhecimentos que você vem cristalizando. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar com o conceito de variação linguística. Como a gente fala, quando a gente fala de variação, a gente está falando naturalmente de um conceito de mudança, de algo que não é estável, tá? A gente está falando de uma entidade que muda de acordo com algumas questões. A gente pode falar, por exemplo, de região, não é? Levando em consideração que o Brasil é um país de dimensão continental, nós vamos ter aí um território muito vasto, e é natural que esses povos, mesmo que todos falem a língua portuguesa, que sejamos todos da mesma nação, tenha essas nuances que particularizam, né? A gente encontra diferenças muito claras entre um falante de língua portuguesa do norte e do sul. Até mesmo dentro do próprio Nordeste você vai encontrar já essas nuances, né? Por exemplo, se você for para Bahia, se você for para o Ceará, você já vai encontrar esse pessoal falando bom dia, boa tarde. Aqui em Pernambuco você encontra o bom dia, boa tarde, né? Então, isso para que você entenda, não é, que essa questão da região, ela é um dos fatores, né, que fazem com que essa entidade língua ela seja modificada. E aí a gente fala de faixa etária, não é? Por exemplo, o meu avô com certeza diria que a camisa do esporte, não é, timaço, não é, é preta, amarelo e encarnado. No lugar de vermelho,
ele falaria encarnado, porque aí é cor de carne e, evidentemente, compreensível por conta dessa idade dele, né? Vovô já tem aí 79 anos, então já conheceu uma variação da língua portuguesa de um certo tempo atrás, não é? E aí a gente pode falar também de função social, de emprego, não é? A função que o ser ocupa na sociedade, o médico, a gente vai falar de um professor, a gente fala de um comerciante, de um delegado, de um juiz. Então a gente vai ver que tudo isso são fatores que promovem essa variação linguística e que corroboram com o que eu estou dizendo aqui para vocês. A priori, eu gostaria de chamar a atenção de vocês também para algo que, de certa forma, tem se difundido, né? As redes sociais, elas têm um poder muito grande, tanto para o bem quanto para o mal, a gente sabe disso. E em algumas postagens a gente consegue perceber, fica nítido, né, o posicionamento de alguns dos interactantes quando fala dessa suposta superioridade, não é, de uma região em detrimento da outra, não é? A gente consegue perceber. E por vezes, não é, um dos argumentos que esses interactantes utilizam para corroborar, né, para reafirmar, endossar essa ideia de que a sua região é mais desenvolvida e que, portanto, é melhor, a gente fala da própria variação da língua, né? O estilo de língua portuguesa que essas pessoas utilizam acaba, de certa forma, né, sendo utilizado por eles como um argumento, não é, que endossa essa fala de superioridade. Então, a gente precisa desmistificar essa ideia, tá? De que não existem variantes que sejam melhores que as outras. São variações e cada variação ela tem o seu espaço, né? Ela tem que ser respeitada, né? E evidentemente que isso como uma marca cultural, uma marca identitária, porque a língua ela é também um construto cultural, né? E que, portanto, ela singulariza a identidade de um povo. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, não é? Também não vamos incorrer no erro de achar que a maneira como se fala, ela necessariamente está ligada ao uso informal. Os nordestinos falam mais, por exemplo, não é? É o que a gente mais escuta. Falam mais informalmente, né? Estão menos ligados a essa ideia do que a gramática normativa prevê. Então a gente acaba, por outro lado, entrando em outros aspectos da língua, não é? Que de certa forma não correspondem a essa análise. E aí, evidentemente, que a gente fala de pessoas que ostentam opiniões baseadas em pouca informação. Tá? Então, para que a gente não cometa esses erros, a gente precisa lembrar-se disso. Tá? Em língua, a gente fala daquilo que é adequado e do que é inadequado, evidentemente. Né? Existem ambientes comunicativos que eu devo utilizar determinada variedade da língua, mais formal ou menos formal, não é? E não há erro nisso, há simplesmente uma adequação, não é? desse instrumento comunicativo ao ambiente, aos interactantes, a relação que existe entre os interactantes, não é? A gente precisa ter essa clareza, tá? A gente precisa ter essa clareza. E quando a gente fala de variação de linguagens, a gente fala aí desse aspecto mais geral, não é? A gente fala desse aspecto mais geral que influencia a fala, o modo de falar das pessoas. Então aí a gente fala de sotaque, a gente fala de todos aqueles aspectos que eu disse para vocês anteriormente, tá? Então, somente para que a gente resuma o conceito de variação, eu queria dizer para você, tá? Primeiro, quando a gente fala de variação, a gente está falando dessa capacidade de mudar, né? De ser mutável. A língua ela tem essa característica de ser mutável e evidentemente que ela vai se adequando ao seu nicho, entende?
tá? Então, entenda. Veja o que eu coloquei aqui para vocês. A língua, ela não é fixa, estanque, invariante. Ela varia no decorrer da sua história, ela varia de acordo com a localização social e cultural, tá? Então, vamos agora adentrar para falar sobre quais são os tipos de variações de linguagem, certo assim? Vamos lá. Bem, a primeira variação, meus amados, nós estamos falando aqui da variação geográfica, e eu gostaria muito de contar aqui com o nosso querido professor Danilo, mas eu acredito, já que a gente não está podendo nesse momento contar com a presença dele aqui, mas que vocês vão recobrar as informações que ele provavelmente colocou aí para vocês, tá? Então, a gente fala de variação geográfica, a gente fala de variação diatópica. Tópica vem de topos, que quer dizer terra, que quer dizer lugar, Então, essa variação que fala do lugar, E aí foi quando eu disse a vocês, por exemplo, a diferença entre um falante do norte e um do sul. Essa é a primeira variação que a gente precisa dar conta, Então, eu coloquei aqui para vocês, olha, um exemplo. Nós temos aqui dois rapazes, o Chico Bento e o Zé Lelé, São personagens do Maurício de Souza, e todos eles, ou todos dois, são habitantes da zona rural, Então, naturalmente, existem algumas marcas na sua fala que, de certa forma, localizam ele enquanto nicho linguístico. Então, veja o que ele diz aqui. Eu é que não posso nem pensar nisso. Quem me dera. Eu vou ter que estudar muito até me formar numa universidade. Daí vou arrumar um trabalho que ajude as pessoas a viver melhor. Então, você perceba que na superfície textual você vai encontrar certas supressões, melhor no lugar de melhor, o que, o i no lugar do que, o Eu comecei cantando, nessa nossa aula, uma música de Luiz Gonzaga, que é muito conhecida, Que Nem Giló, que o próprio Luiz, na hora de escrever, ele coloca entonce, Então, assim, são registros linguísticos que, de certa forma, falam dessa identidade do lugar, dessa identidade local. É como se eles, os autores, estivessem dando àquele texto, àquela poesia, uma marca local, uma cor local, entende? Isso é muito importante. E aí eu não posso dizer a você que essa fala ela é menos inteligente, ela é menos, como eu posso dizer, menos própria, Ela delata um certo desconhecimento. Evidentemente que não, Evidentemente que a gente não pode enxergar desse jeito, tá? Então, nós podemos, nessa perspectiva, meus jovens, passar para a segunda variação, não é verdade? Então, vamos lá. Perdão, amados. Ainda temos aqui mais uma análise. Eu achei que já era o segundo. Vocês me perdoem aí, em nome de Jesus, tá? Mas eu coloquei aqui para a gente analisar uma diferença que existe não só dentro do próprio território nacional, mas uma diferença entre o português falado no continente americano, e o português falado no continente europeu, A gente sabe que Portugal, historicamente falando, é a nossa colonizadora, Essa língua que nos foi passada através desse processo de aculturação, sofreu modificações para que fosse se adequando ao ambiente, entende? Então veja, nós temos aqui no Brasil o que a gente chama de celular, E eles, em Portugal, chamam de telemóvel, entende? É o mesmo aparelho? É a mesma língua portuguesa? Sim, só que condicionada aos aspectos culturais e identitários de cada região, entende?
A gente tem aqui o ônibus, que eles chamam de autocarro, tá? E a gente vai ter o trem, que eles vão chamar de comboio, tá? Então, são variações que deflagram, que delatam, não é? Essa territorialidade, essa questão geográfica mesmo, certo? Bem, nós temos aqui uma outra variação também do nosso querido pão francês. Eu não sei se está nítido para vocês aí, mas isso é a imagem de um pão francês, não é? E de acordo com as regiões ele vai mudando, não é, a sua forma de ser chamado. Então veja, nós temos no Rio Grande do Sul cacetinho, não é? Veja que nome bem caricato, não é? Nós temos aqui a região norte, que é chamada de carequinha. Nós temos em Portugal, que é chamado de carcaça ou cacete. Nós temos no Rio de Janeiro pão de sal, não é? E nós temos no interior do Nordeste pão aguado. Meu avô também fala pão aguado, não é? Vocês talvez estejam aí curiosos, querendo saber qual é a origem do meu avô. Meu avô é do interior de Pernambuco, daquela região ali de Ribeirão, né? Se tiver aí de repente alguém de Ribeirão, das proximidades, né? Escada, Quipapá, né? Um salve aí para essa galera, tá? Então, e no Ceará, né? O carioquinha não poderia deixar de falar também do Ceará, tá? Então, amados, olha, aqui agora a gente fala de uma variação histórica, o segundo tipo de variação. A primeira foi a geográfica e a segunda variação é a histórica, que aí tem um outro nome técnico para isso. Veja, diacrônica. Crônica vem de cronos, que quer dizer tempo. Esse dia significa exatamente variação. Então, a variação que é localizada na passagem do tempo, não é? Vejam que eu falei para vocês, por exemplo, o exemplo de meu avô. Estou falando exemplo por exemplo, bem repetitivo. Vocês me perdoem aí, tá? Mas, enfim, tá? Voltando para o que eu estava dizendo, meu avô costuma usar encarnado, não é? Uma variação que está ligada à ideia do tempo. Hoje em dia não se utiliza, né? Tanto. É muito difícil você encontrar pessoas falando assim. Outra coisa, você talvez não escute pessoas falando mais cor de girimum, não é? Hoje você já tem o laranja, não é? E aí já tem algumas outras variações desse laranja, não é? Então, à medida que o tempo vai passando, não é? As pessoas vão fazendo essas adaptações. E aí eu trouxe para aqui, para essa aula, como exemplo também dessa variação linguística histórica, um trecho de Drummond, não é? Veja que interessante. Antigamente, as moças chamavam-se mademoiselles. Veja que coisa linda, né? Chega até a ser romântico, não é? Você chamar a sua boizinha de mademoiselle. Olha as variações: mademoiselle, namorada, boizinha, bebê, corona baby. Minha gente, é de uma riqueza, né? Eu acho que isso é o que faz o estudo de língua ser tão prazeroso. É exatamente essa vida que ela tem de mudar, de acompanhar o tempo, de acompanhar a evolução, não é? Interessante, muito interessante isso, tá? Então, continuando aqui. E eram todas mimosas. Veja, minha gente, que coisa linda, mimosa, veja mesmo, não é? E muito prendadas, não é? Hoje talvez se utilize talentosas, não, talentosas não, desenroladas, desenroladas. Então veja só, não faziam anos, não é? Elas completavam primaveras. Veja que coisa linda, né? A passagem da data natalícia ser chamada de primavera. Isso é lindo, minha gente, né? Isso é lindo, né? Então veja só. E aí, veja que ele continua. Os janotas, mesmo sendo rapagões, faziam-lhes pé de alferes, né? Os janotas aqui referiam-se aos rapazes, aos boizinhos, né? Aos meninos, aos homens, não é?
arrastando a asa, mas ficavam longos meses debaixo do balaio, né? Ficavam ali, só de conversinha, bem discreto, para que ninguém soubesse, para não chamar a atenção de ninguém, não é para conquistar, né? Então tem toda aí uma estratégia, né, dessa daí de convencimento das cremosas. Olha aí, outra variação das cremosas, né? Tá, amados? Então aqui a gente vê que fica bem nítido, né, para todos nós, a ideia de passagem do tempo, né, e como essa língua ela vai registrando, né, capturando essas mudanças, tá? Bem, aí eu trouxe aqui um exemplo, né, também, né, mais um exemplo para a gente ir analisando. Então veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-las-emos nesse instante ou mais tardiamente? Né? Você percebe que você tem dois falantes, né? Que estão, dois interactantes que provavelmente, né, estão com a comunicação até certo modo interrompida, né, arranhada, porque esse cuidado, não é, em falar de modo mais formal, também é algo que com o passar do tempo foi caindo em desuso, não é? As pessoas hoje em dia utilizam uma variante da língua que é muito mais desapegada, que é muito mais despreocupada. Se você observar alguns falantes de algum tempo atrás, você vai perceber que naturalmente eles têm essa fala mais apegada, né, mais ligada ao que a gramática normativa previa, né? Então você vê que a expressão do banhista, ela naturalmente é a representação mimética desse estranhamento, né? É como se estivesse falando uma outra língua, mesmo que seja a mesma língua, não é? Então, deixa eu vir para cá. Eita, meus amados, me perdoem, tá? Aqui, a variação social ou diastrática. Diastrática, né, que vem de estratos, né, as camadas em que as pessoas estão divididas na sociedade, não é? Então a gente tem, por exemplo, certos usos da língua que são típicos dos médicos, que são típicos dos enfermeiros, inclusive, não é? Todo o nosso respeito a essa classe que tem se destacado, não é? Nesse serviço do cuidado, da prevenção, da saúde, né? Como vocês sabem, nós estamos passando uma situação muito calamitosa, uma situação muito delicada, né? Essa circunstância dessa pandemia, e nós temos aí, não é, essa classe, não é, que lida com a questão da saúde, os enfermeiros, os médicos, não é, os cuidadores, os farmacêuticos que estão nessa linha de frente, não é, cuidando desse pessoal. Não é? Então, desde já eu quero que vocês sintam-se homenageados. Vocês são verdadeiros guerreiros e a nossa sociedade precisa reconhecer o valor inestimável de vocês, tá? Então, desde já, sinta-se homenageado por mim, viu? Bem, então quando eu falo aqui, eu estou falando, né, dessas questões que estão ligadas a esse extrato social, a essas camadas, tá? E aí vejam só, eu coloquei aqui uma tirinha para que a gente analisasse também. E aí eu gostaria, né, que Mauro estivesse aqui, que Mauro ia corroborar, né, ia colaborar com certeza com o que está sendo dito aqui. Veja só, nós temos aqui, de acordo com o laudo, você está com um processo, escute isso, preste atenção, viu? Se recebesse uma notícia dessa, um laudo desse, né, eu provavelmente, antes de raciocinar e de tentar entender, de reconstituir,
não é? A mensagem que está sendo passada ali, eu acho que eu teria tido um treco, caído, né? Passado mal, não é? Tenha clamado o sangue de Jesus. Então, escute, de acordo com o laudo, você está com um processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Minha gente, é você ali pedir perdão a Deus e entregar sua alma, né? Com certeza. E isso seria a primeira coisa que passaria na minha cabeça. E aí veja a reação dele. Meu Deus, doutor, e quanto tempo eu tenho de vida? Não é? Ah, não se preocupe, é só um furúnculo, né? E aí, depois desse terror todo instaurado, o médico dá um ar de riso para tranquilizar o paciente, né? Mas ele bem que poderia ter, a priori, né, evitado esse susto no pobre. Imagina se ele fosse cardíaco, né, tivesse hipertensão, né? Deus guarde a sua alma. Então veja, né, se você for observar direitinho, você vai ver que esse quando ele fala de processo de intumescência, ele está falando de algo que está ficando rijo, não é? De algo que está ficando endurecido. Não é? E aí, se você recobrar as suas experiências com furúnculo, né? Se você já teve, você vai entender o que eu estou dizendo, tá? Um processo de intumescência, né? O furúnculo ele é um caroço, não é? Ele vai ficando rijo e cada vez maior, e ele vai ficando naturalmente amarelado. E esse amarelado está ligado, né, à ideia de que os materiais que estão ali debaixo dele estão nesse processo de necrose, né? Estão realmente apodrecendo até que chega ao ponto dele, né? Não vou dizer explodir, porque a palavra não é explodir, mas ele estoura, né? Por assim dizer, tá? Então, veja que essa é uma variação que está ligada a um fazer, né? Que pode até, de certa forma, ser chamado de socioleto, né? A um fazer, a uma profissão, certo, meus amados? Bem, nós temos aqui a variação situacional ou diafásica, tá? Que aí, quando eu falo de variação situacional ou diafásica, eu estou falando de quê, meus lindos? Olha que palavra linda aqui. Eu estou falando de contexto, entende? O contexto, ele é determinante, né, na construção e na compreensão de qualquer mensagem. E se a gente ignora ele, a gente com certeza está dando forma a um desastre, tá? Então, muito cuidado com isso. E aí, veja só, eu coloquei aqui que algumas expressões, elas só são compreendidas, né, corretamente quando a gente fala, quando a gente leva em consideração o contexto. Eu digo isso aos meus alunos o tempo todo, né? Eu tive uma experiência quando eu fui ao Ceará e eu cheguei na porta da igreja e tinha uma senhora, né, com os cabelos assim meio que desgrenhados, e tinha um menino, né, a mãe puxando o menino numa luta medonha, né, uma luta bem renhida ali com aquele menino, né, tentando controlar o menino, aquela coisa toda. Eu estava esperando, né, assim, no hall da igreja, que começasse o culto, e ela lá tentando convencer o menino de entrar. E daí a pouco chega o pai, né, assim, meio aperreado, meio assoberbado, e olha para a mãe, né, naquela situação, naquele estado meio que desgrenhado, e diz: eu não disse a tu, Maria, que tu metesse a pé nesse menino. Bem, eu, né, fiquei constrangido, né, mas fiquei constrangido por que motivação? Fiquei constrangido porque essa expressão meter a peia, aqui em Pernambuco, ela tem uma conotação completamente diferente, né? E aí eu precisei ser esclarecido, né, do que representava, do que significava essa expressão, para que eu não levasse a mal os interactantes, né, as pessoas que estavam falando, e sobretudo no ambiente que eles estavam, que era na porta da igreja, né? Então, veja como o contexto, né, o conhecimento, ele é importante, né, para que a gente não caia nesses conflitos de compreensão, tá? Então, veja só, eu coloquei aqui, para a gente um exemplo fazendo uso de Libras, não é? Em outro momento a gente vai falar sobre essa língua, não é? A língua brasileira de sinais, que é a nossa segunda língua, não é? Que é uma língua também oficial, não é? As pessoas que conhecem, que podem se utilizar
são considerados bilíngues, não é? Então, assim, existem algumas informações, existem uma história por trás dessa língua brasileira de sinais que a gente precisa conhecer, né? Vez por outra, a gente encontra alguém falando sobre Libras. Tem uma questão muito conhecida do Enem que roda por aí sobre as variações linguísticas dentro da língua brasileira de sinais, né? Então, assim, se você tem pelo menos o mínimo de informação a respeito dessa historicidade de Libras, você, né, evidentemente que sai na frente de muita gente. Então, nós temos essa expressão levar o cano, né, que, de acordo com o contexto, podem ter significações diferentes, né, mas aqui, dentro desse contexto específico, significa ser lesado, não é? Ou, sei lá, levar um bolo, né, ficar esperando alguém e a pessoa não vai e tal. Então, ser prejudicado, enfim, essa seria a ideia. Mas lembre-se que o contexto, ele é determinante. Certo, amados? Bem, eu, como falei para vocês também logo de início a respeito da ideia de preconceito linguístico. Preconceito, a gente sabe que é uma palavra que de um tempo para cá vem ganhando uma certa notoriedade, né? E o preconceito linguístico ele já vem sendo tratado dentro das academias, inclusive vale citar um professor, não é? Hoje ele é professor titular da Universidade de Brasília, mas ele estudou aqui na Universidade Federal daqui de Pernambuco, né, que é o Marcos Bainho, e ele se destacou nesse estudo da sociolinguística. E aí ele tem um livro muito interessante que os professores adoram, né, passar para os alunos, sobretudo os alunos do terceiro ano, falando sobre variação de linguagem. Aí o título do livro é Preconceito Linguístico, o que é e como se faz. É interessante, né? Porque ele fala dos 12 mitos, não é? Que estão ligados a essa ideia, né? Ou que nutrem essa ideia do preconceito linguístico, né? Que a baliza, por assim dizer, e aí ele vai desmistificando, ele vai mostrando, ele vai dizendo que, né, não é por aí que funciona, tá? Não é bem assim, certo, amados? Então, quando a gente fala de preconceito linguístico, a gente fala dessa noção falaciosa de que existe uma variedade da língua que é melhor do que a outra, né? E, meu amado, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Isso você não pode dizer. Isso você não pode ostentar. Essa ideia falaciosa, enganosa, você não pode sair por aí defendendo esse tipo de coisa. Então, cuidado, amados, muito cuidado, tá? Preconceito linguístico existe, tá? E isso é um problema muito grande, porque a língua, ela não pode ser observada como um instrumento de distinção social, tá? Não pode, ela não pode promover, a palavra é essa, ela não pode promover, certo? Então, acompanhe. Tá? Eu trouxe aqui duas questões para que a gente analise com duas questõezinhas. Você com certeza vai tirar isso de letra. Então acompanha comigo. Em bom português, o título do texto. No Brasil, as palavras envelhecem e caem como folhas secas. Não é somente pela gíria que a gente é apanhada. Aliás, não se usa mais a primeira pessoa, tanto do singular como do plural. Tudo é a gente. A própria linguagem corrente vai se renovando e a cada dia uma parte do léxico cai em desuso. Quando ele fala de léxico, ele está falando desse conjunto de palavras que formam a língua, não é? Algumas, com o passar do tempo, elas vão naturalmente sendo deixadas de lado. Os falantes fazem certas seleções lexicais. Prefere-se usar isso a isso, não é? Minha amiga Lila, que vive descobrindo essas coisas, chamou minha atenção para os que falam assim. Presta atenção. Assisti a uma fita de cinema com um artista que representa muito bem. Gente, fita de cinema, não é? A gente percebe que é uma fala que está ancorada num determinado contexto histórico. Ninguém diz mais isso,
pelo menos na atualidade, isso não é produtivo. Não é que ninguém diga, é que não é produtivo, não é recorrente, tá? Os que acharam natural essa frase, cuidado. Não saber dizer que viram um filme que trabalha muito bem, e irão ao banho de mar em vez de ir à praia, vestido de roupa de banho em vez de biquíni, carregando guarda-sol em vez de barraca, comprarão um automóvel em vez de comprar um carro, pegarão um defluxo em vez de um resfriado, vão andar no passeio em vez de passear na calçada, viajarão de trem de ferro e apresentarão sua esposa ou sua senhora em vez de apresentar sua mulher. Tá? Veja o texto, preste atenção nisso. E aí a questão diz o seguinte, olha o enunciado, a língua varia no tempo, no espaço e em diferentes classes socioculturais. Veja que ele aí deu basicamente todos os tipos de variação de linguagem. Ele já remeteu você ao assunto que ele quer que você prove ter habilidade, tá? E aí veja, o texto exemplifica essa característica da língua, evidenciando que, vamos lá, letra A, o uso de palavras novas deve ser incentivado em detrimento das antigas. A gente não consegue perceber um argumento que, de certa forma, dê força, dê vida, né, ou que sustente essa alternativa A. Vamos ver a letra B. A utilização de inovações do léxico é percebida na comparação de gerações? Parece que faz sentido. Vamos deixar essa aí em stand-by e vamos ver as outras. O emprego de palavras com sentidos diferentes caracteriza a diversidade geográfica? Pode simbolizar variação ligada à profissão, pode caracterizar variação ligada ao tempo, à região. Então, não necessariamente só isso, não é? Então, cuidado aí, tá? A pronúncia e o vocabulário são aspectos identificadores da classe social a que pertence o falante. A pronúncia e o vocabulário, isso também não se sustenta. Você concorda comigo? Veja, e a letra E? O modo de falar específico de pessoas de diferentes faixas etárias é frequente em todas as regiões. Eu não tenho como provar isso. E nem tampouco o texto levanta essa questão. Entende? Ele fala que existe uma variação ligada à ideia do tempo, mas em momento algum ele assinala a ideia de que isso é comum, de que isso é recorrente. Enfim, eu não tenho em que ancorar essa alternativa E. Então a gente fica, não é, com a letra B e responde essa questão corretamente, tá? Eu espero que você tenha marcado a letra B, viu? Em nome de Jesus, tá? E aí não se esqueça, eu já falei e vou repetir, quando eu falo de léxico, eu estou falando das palavras que compõem a língua, tá? A língua inglesa tem um léxico, não é? A língua espanhola tem um léxico, a língua portuguesa tem um léxico. E aí o que vai diferenciar, né, os falantes é a questão do repertório lexical. Existem palavras dentro da língua portuguesa que eu conheço, que eu uso e, portanto, domino, não é? Existem palavras dentro da língua inglesa, por exemplo, não é? Carlson vai poder falar sobre isso para vocês depois, não é? Ou talvez até Aninha, Thaís, quando estiverem falando ali em redação de produção textual, elas vão dizer para vocês que existem muitas palavras, né, mas que a gente não conhece, que a gente não domina, que, portanto, a gente deve preferir usar aquelas que a gente tem domínio sobre elas, a gente conhece e coisa e tal, certo? Bem, então sigamos aqui. A segunda questão, molha, uma música, provavelmente você já deve ter ouvido essa música, né? Seus avós, né, na escola, período de festa junina, só é o que dá. Então veja, olha eu aqui de novo chachando, olha eu aqui de novo para chachar. Vou mostrar para esses cabras, olha as supressões que eu falei para vocês aqui, as reduções, não é? Que eu ainda dou no couro, isso é um desaforo que eu não posso levar. Que eu aqui de novo cantando, que eu aqui de novo chachando, olha eu aqui de novo mostrando como se deve chachar. Vem cá, morena linda, vestida de chita, você é a mais bonita desse meu lugar. Vai, chama Maria, chama Luzia, vai, chama Zabé, chama Raquel, diz que estou aqui
com alegria. Isso também foi uma questão retirada do Enem, tá? Colhida do banco de questões do Enem. E aí veja aqui o enunciado. Olha, a letra da canção de Antônio Barros manifesta aspectos do repertório linguístico e cultural do Brasil. Massa, né? Até aí não tem de todo muita informação, né, para se aproveitar. A informação que se aproveita dessa primeira parte é que ele mais uma vez está falando de uma variação de língua que é de determinado lugar, né? Veja, o verso que singulariza uma forma do falar popular regional quando ele fala de regional, ele está falando daquela variação geográfica, tá? Veja, letra A, isso é um desaforo. Letra B, diz que eu estou aqui com alegria. Letra C, vou mostrar pra esses cabras. Letra D, vai, chama Maria, chama Luzia. Letra E, vem cá, morena linda, vestido de chita. Aí você poderia ficar naturalmente em dúvida entre a letra B e C. Provavelmente. Sim, professor, mas não tem aqui uma supressão, né, do tou? Sim, mas você encontra essa supressão no norte, no nordeste, no sul, em qualquer lugar, né? Agora, essa segunda supressão aqui, essa sim é uma variação que é muito mais comum você encontrar no Nordeste. E veja que até mesmo a seleção, né? A seleção lexical que ele coloca aqui, né, para esses cabras, é uma variação que de certa forma leva você, né, a também compreender essa ideia de que se está falando de uma região geográfica específica, certo? Então, eu espero que você também tenha acertado, tá? E a gente vai ficando por aqui, vai se despedindo, certo, amados? Até a próxima!